Resumo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. Na antiga Babilônia, uma cidade envolta em ouro, areia e sabedoria, vivia um povo que compreendia um segredo que poucos dominam até hoje. A verdadeira riqueza não nasce do ouro em si, mas da maneira como você pensa sobre ele. Enquanto o mundo moderno corre atrás de dinheiro como se fosse ar, os babilônios aprendiam a fazer o dinheiro trabalhar por eles. Essa é a história de um dos livros mais valiosos sobre prosperidade que já existiu. Mesmo escrito há quase um século, seus princípios sobrevivem a qualquer era. O Homem Mais Rico da Babilônia é menos um manual técnico e mais um mapa para a liberdade, sobre transformar esforço em fortuna e sabedoria em poder. Tudo começa com um homem simples, Bansir, o fabricante de carruagens. Ele trabalha de sol a sol e, ainda assim, continua pobre. Enquanto molda a madeira e o ferro, pergunta-se: se a Babilônia está cheia de riquezas, por que eu continuo vazio? Essa pergunta o corrói e o empurra para buscar uma resposta. Bansir encontra Kobe, seu amigo músico que compartilha o mesmo dilema: talento, esforço e nenhum resultado. Movidos pela frustração, os dois decidem procurar Arkad, o homem mais rico da Babilônia, conhecido por seu ouro e por sua sabedoria financeira. Eles esperam encontrar um segredo mágico, mas Arkad lhes oferece algo bem mais valioso. Arkad sorri e diz: o ouro foge do homem que o gasta sem pensar, mas corre atrás daquele que o entende. Essa frase abre o primeiro portal para a verdadeira riqueza. Arkad também foi pobre, começou copiando tabuletas e ganhando pouco. O que o diferenciou foi a curiosidade. Ele perguntou aos ricos o que eles sabiam que os pobres ignoravam. Um velho mercador ensinou-lhe o primeiro segredo: guarde ao menos uma parte de tudo o que ganha, e nunca toque nela. Arkad passou a guardar 10% de tudo que recebia, sem desculpas. Enquanto outros gastavam em festas, ele plantou a sua primeira semente de ouro e deixou o hábito fazer o resto. Porque o ouro, como uma árvore, cresce quando você planta e protege a primeira semente. O dinheiro poupado começou a gerar mais dinheiro. Arkad aprendeu a investir e a emprestar com sabedoria. Ele descobriu que o ouro tem medo dos tolos e respeito pelos disciplinados. Com disciplina, pequenas economias viraram grande fortuna. Arkad sistematizou suas lições nas 7 curas para uma bolsa vazia. A primeira: comece a encher sua bolsa, guarde 10% de tudo que ganha. A segunda: controle seus gastos, distinguindo desejos de necessidades. A terceira: faça o ouro trabalhar para você, invista com prudência e inteligência. A quarta cura recomenda proteger seu tesouro contra perdas. Não confie seu capital a aventureiros sem conhecimento. A quinta: faça de sua casa um investimento, um refúgio que não consuma suas riquezas. A sexta: assegure o futuro e a família contra imprevistos. A sétima: aumente sua habilidade de ganhar, invista em si mesmo. Essas 7 leis formam um alicerce simples e poderoso. Arkad enfatiza que riqueza é questão de mentalidade. Enquanto os pobres veem dinheiro como escasso, os ricos o veem como ferramenta multiplicável. A diferença entre quem acumula e quem perde ouro está na visão e na disciplina. A história de Dabasir ilustra a recuperação do endividamento. Ele viveu no luxo aparente, mas sua vida financeira era um caos. Dabasir assumiu dívidas e vícios, perdeu-se, mas reconstruiu-se com um plano simples: anotar o que devia, dividir a dívida em parcelas que coubessem no orçamento e pagar com constância. A disciplina venceu o descontrole. Dabasir mostrou que escravidão não está nas correntes, mas na dívida e na falta de controle. Trabalhando e economizando, honrando a palavra de que pagaria aos poucos, reconquistou credibilidade e liberdade. Sua história prova que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Arkad também explica que o ouro obedece a leis, não é fruto de sorte. Ele foge do desperdício e se acomoda na prudência. O ouro
É o servo fiel do homem prudente, disse Arcade. Ou seja, trate o dinheiro como parceiro, não como inimigo, e ele trabalhará a seu favor. Essa visão transforma o receio em plano. Outra lição essencial é sobre juros e empréstimos. Arcade alerta para cuidar com quem empresta e em que condições. Emprestar seu ouro a alguém sem experiência é permitir que ele se perca. Ao mesmo tempo, saber usar o crédito com sabedoria pode multiplicar oportunidades. O segredo está no discernimento. O livro segue com parábolas. O mercador que multiplicou o capital com iniciativa e risco calculado. O fazendeiro que planejou colheitas. O homem que transformou talento em serviços de valor. Todas as histórias convergem para a mesma verdade. Riqueza vem de hábitos, não de golpes de sorte. Uma lição prática de Arcade é: consagre uma parte dos ganhos ao futuro e à família. Não se trata de mesquinharia, mas de responsabilidade. A previdência, em sua forma mais simples, é um ato de amor para com aqueles que dependem de você quando a força faltar. Arcade também destaca a importância de aumentar a habilidade de ganhar. Estudar, aprender ofícios, praticar, ganhar experiência e reputação. Investir em si mesmo rende o maior dos juros, competência que abre portas e cria novas fontes de renda. O capital humano é essencial. O autor usa a Babilônia como cenário porque a cidade simboliza tradição, mercado e oportunidade. As muralhas que protegem seu comércio e as tabernas onde se discutem negócios são a metáfora perfeita para quem busca prosperidade em sociedade. O ambiente conta tanto quanto a disciplina pessoal. Há advertências também. Inveja, preguiça e vaidade corroem o progresso. Muitos perdem o ouro por ostentação e excesso. Arcade ensina que o luxo aparente é armadilha. A verdadeira riqueza é discreta, construída com passos firmes e silenciosos, fruto de hábitos constantes. Ao ensinar os princípios, Arcade não promete riqueza instantânea. Ele oferece um método para crescer com segurança. Poupar 10%, investir com boa avaliação, proteger o patrimônio, transformar a moradia em um bem, preparar-se para a velhice e melhorar habilidades. Tudo somado cria uma trajetória de prosperidade. Arcade aconselha a procurar conselhos dos sábios em assuntos de ouro. Não confie só em boatos e promessas fáceis. Consulte quem já trilhou o caminho. Observe o histórico de quem pede seu capital e haja com cautela. Uma decisão bem informada pode salvar uma vida inteira de trabalho. Um ponto que se destaca é a necessidade de ação contínua. Poupança sem intenção de investir é apenas acumular pó. Investir sem prudência é arriscar ruína. A combinação de hábito, prudência e ação deliberada é o que sustenta o crescimento do patrimônio. As pequenas vitórias somam. Um trabalhador que economiza pequenos montantes ao longo dos anos constrói bem maior do que imagina. Arcade nos lembra que o tempo é aliado do ouro quando usamos o hábito e a paciência. Juros compostos e reinvestimento são forças quase mágicas no jogo da prosperidade. Além do elemento financeiro, o livro trata da honra da palavra e da reputação. Um homem que paga suas dívidas e mantém acordos atrai confiança e oportunidades. A reputação é um capital invisível que abre portas e reduz custos. Negligenciá-la é empobrecer-se em futuro. Arcade também fala da importância de ensinar essa sabedoria aos filhos. Riqueza que não é transmitida em princípios é frágil. Ensinar educação financeira, trabalho digno e responsabilidade forma gerações que sustentam e ampliam o legado, evitando que fortuna vire ruína em uma única geração. A narrativa encerra essa primeira parte reforçando que ninguém fica rico por acaso. Riqueza é resultado de hábito, visão e disciplina. A Babilônia prosperou porque entendeu leis simples do ouro e as praticou. E esse ensinamento é atemporal. Vale para reis, comerciantes e trabalhadores de hoje. Arcade ensina que a riqueza não se mede pelo quanto você ganha, mas pelo quanto você guarda e faz multiplicar. Muitos aumentam seus ganhos, mas mantêm os mesmos hábitos de consumo. O resultado? Continuam presos à escassez.
A verdadeira liberdade nasce quando o dinheiro deixa de ser senhor e passa a ser servo. A Babilônia se torna um símbolo de sabedoria financeira, porque ali o dinheiro circulava com propósito. Comerciantes prosperavam, artesãos cresciam, e o ouro mudava de mão sem se perder, pois cada um sabia cuidar dele. Era uma cultura de prosperidade coletiva, baseada em responsabilidade e troca justa. Os sábios diziam que a riqueza é como a água. Ela flui para quem sabe guiá-la. Os imprudentes a deixam escapar pelos dedos. Os disciplinados constroem canais para direcioná-la. Essa metáfora é o coração da obra. O dinheiro sempre se moverá. O segredo é criar o fluxo certo para que ele passe e retorne multiplicado. Outro ponto que o livro destaca é a importância de não fugir da realidade. Muitos preferem culpar o destino, o governo ou a sorte, mas a Babilônia prosperou porque seus cidadãos assumiram o próprio controle. Cada pessoa era responsável pela própria sorte. Essa mentalidade ainda é o maior divisor entre ricos e pobres. Os conselhos de Arcade ecoam nos séculos. O homem que busca a riqueza deve primeiro aprender a viver abaixo de seus meios. Viver abaixo do padrão momentâneo é o que permite subir de nível. Quem gasta tudo o que ganha, vive escravo do próximo pagamento. Quem reserva parte, planta o próprio futuro. Em uma de suas parábolas, Arcade ensina a um jovem impetuoso que o ouro rápido é o mais perigoso. Fortuna sem preparo se perde tão fácil quanto veio. Por isso, o aprendizado é mais valioso que o ouro. O homem preparado pode perder tudo e ainda reconstruir. O tolo, mesmo com riqueza, cava sua ruína. A humildade para aprender é outro traço dos prósperos. Arcade reforça que até o mais sábio deve continuar aprendendo sobre dinheiro, negócios e pessoas. O ignorante confia na sorte. O sábio confia no conhecimento. E o conhecimento, quando aplicado, gera lucros que nenhuma crise destrói. Arcade conta também sobre a importância de aceitar o tempo como parte do processo. O ouro cresce devagar, assim como uma árvore. Impaciência destrói sementes promissoras. Muitos desistem antes que os frutos apareçam. A paciência, aliada à consistência, transforma pequenas ações em grandes fortunas. A história de Shahrukh. Nada reforça a força da persistência. Ele foi escravo, mas com trabalho, lealdade e visão, conquistou liberdade e riqueza. Sua trajetória mostra que o valor de um homem não está em onde ele começa, mas em onde decide chegar. Cada escolha é um tijolo na construção da própria Babilônia. Outro princípio poderoso é o de aprender a negociar. Na Babilônia, o comerciante que sabia avaliar riscos e recompensas era o que prosperava. O segredo era simples. Nunca entre em acordo sem entender completamente o negócio. O entusiasmo é bom, mas o julgamento frio é o que preserva o ouro. O livro também mostra que generosidade e riqueza não se excluem. Pelo contrário, caminham juntas. Arcade afirma que doar parte do que se tem não empobrece. Enriquece o espírito e abre novos fluxos. A riqueza deve circular, e quem aprende a fazê-la fluir, multiplica tanto o ouro quanto a gratidão. O tempo e a disciplina criam uma aliança poderosa. O homem que poupa pouco, mas sempre, supera o que poupa muito apenas uma vez. O segredo está na constância, não na intensidade. A prosperidade não nasce de grandes saltos, mas de pequenos passos dados com firmeza e direção. A Babilônia floresceu porque cultivou uma cultura de sabedoria. Suas ruas cheias de comerciantes eram também escolas. Cada transação era uma lição. E essa é a essência do livro. A riqueza não é apenas o resultado de trabalho, mas de aprendizado contínuo. Ganhar é uma arte. Manter e multiplicar é uma ciência. No coração da obra há uma mensagem silenciosa. O ouro não muda quem você é, apenas amplifica. Se você é disciplinado, o dinheiro amplia sua liberdade. Se é impulsivo, amplia seu caos. A prosperidade exige responsabilidade emocional tanto quanto racional. Dominar o ouro é, antes de tudo, dominar a si mesmo. Arcade termina suas lições com uma verdade simples.
Quem aprende as leis do ouro e as pratica, nunca mais será pobre. Ele pode perder o que tem, mas jamais perderá o conhecimento que o reconstrói. A sabedoria é o maior investimento que existe, e os juros dela duram por gerações. A história de Babilônia atravessa os séculos porque o comportamento humano não muda. Ainda buscamos riqueza, conforto e segurança. O que diferencia os prósperos dos frustrados é a ação. Saber o que fazer e não fazer nada é o mesmo que nada saber. O ouro vem a quem age, não a quem apenas sonha. O livro encerra com uma lição final. A alma do homem livre é aquela que domina o ouro, e não a que é dominada por ele. Essa frase resume tudo. A riqueza é um meio, não um fim. Quando o propósito guia o ouro, ele constrói. Quando o ego o comanda, ele destrói. Saber essa diferença define destinos. Arcade, o homem mais rico da Babilônia, não deixou apenas ouro, mas um legado de sabedoria. Seus ensinamentos mostram que prosperar não é questão de sorte, mas de escolha. Cada decisão financeira, cada hábito diário, é um voto de confiança ou traição à própria liberdade. Hoje, séculos depois, as mesmas leis continuam válidas. Em um mundo movido pelo consumo e pela pressa, os princípios da Babilônia são mais atuais do que nunca. Guardar, investir, proteger, aprender e agir. 5 verbos que, quando praticados, transformam qualquer pessoa em construtora da própria fortuna. E se você quer continuar mergulhando em histórias e ideias que transformam sua forma de pensar sobre dinheiro, poder e sabedoria, há um lugar feito para isso. A NET Livros. Lá, cada obra é uma nova jornada de aprendizado e evolução. Mas isso, você vai descobrir quando entrar.